eu vou tentar te ensinar uma frase em russo. Eu quero ver se tu consegue repetir. Я хочу научиться русскому языку. Eu. Хочу, quero. E aí, foi tranquilo? Quero ver tu repetir assim, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você sabe dançar forró? Não. Gente, ensina uma brasileira a dançar forró. Gisele, e você acha que tem algumas palavras em português que, tipo, é dicionário de um gringo no Brasil? Eu não vi até hoje alguém que não seja brasileiro pronunciar essas palavras certinho, assim como é para ser pronunciado. Putz, quando eu vi a língua diferente, eu falei, e agora? Ferrou. É porque eu não sabia que falavam português aqui. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô com uma convidada super especial, Gisele. Ela é professora de português. Então imagina, um russo aqui que aprendeu português e uma professora de português que vai poder ouvir a minha fala, né? E depois no final do vídeo ela vai dar alguns comentários, se eu tenho algumas coisas a ajustar. E o que é interessante é que a Gisele, ela trabalha muito com estrangeiros, né, que querem aprender português. O português é uma língua bem difícil e eu acredito que vai ter uma troca bem rica sobre quais dificuldades os estrangeiros têm, como que eles podem aprender português com mais facilidade. Então eu preparei várias perguntas para a Gisele, então eu acredito que vai ser um papo bem legal. Gisele, seja muito bem-vinda. Pode pegar o microfone aqui no meu programa, você pode pegar o microfone, tá? Então, né, eu sou a Gisele e a gente se conheceu aqui no prédio, porque ele é meu vizinho, mora aqui no andar de baixo. Então foi... Vocês veem, eu aproveito o networking que os brasileiros que eu vou conhecendo no meio do caminho. É um prazer estar participando do teu canal, que está aí cheio de visualizações e curtidas, né, e inscritos. Parabéns, tomara que esse canal cresça mais ainda. Gisele, e o que você acha sobre a riqueza das gírias que a gente tem no Brasil? Porque eu já morei em São Paulo, né? Agora eu tô morando em Florianópolis, eu já fui pro Rio de Janeiro, eu já fui pro Paraíba, fui pro Recife, fui pro Foz do Iguaçu, fui pra Curitiba, e cada lugar tem sotaques, tem suas gírias específicas. Por que que no Brasil tem essa riqueza de várias gírias diferentes? O Brasil ele tem uma grande diversidade, né, por ser um país muito grande, um país colonizado pelos portugueses, né, depois colonizados por outros povos da Europa, a vinda dos escravos e mais os indígenas que já viviam aqui, que são os verdadeiros povos originários aqui desse país. Por causa dessas influências, né, de fora, com a mistura do indígena que já estava aqui, surgiu-se uma língua bem diferente do português de Portugal, né? Aos poucos, ao longo dos séculos, foi se tornando um português cada vez autenticamente brasileiro, né? Já tem correntes, né? Já tem defensores para que no Brasil se tenha a nossa língua tenha um nome diferente da língua de Portugal. Então, a gente recebeu muita influência desses colonizadores, dos africanos e dos indígenas. A nossa língua é muito diversa. Temos muitas palavras, né, provenientes de algum povo indígena, como a palavra abacaxi, paçoca, e outros trazidos, né, pelos povos africanos, como a própria capoeira ou religiões africanas, né, e as próprias religiões indígenas. Então, tudo isso vai influenciar na cultura e, consequentemente, também na língua, no vocabulário do povo brasileiro e depende da região. Então, né, o Nordeste recebeu muitos escravos. Então, a população negra no Brasil, por exemplo, em maior parte está no Nordeste, onde existe um grande sincretismo cultural e religioso também. Então, claro que o linguajar, o vocabulário, a pronúncia lá vai ser bem diferente do povo que mora aqui no sul do Brasil, como nós. E ainda mais o clima lá, que é um clima mais quente, também vai influenciar no modo deles falarem, no ritmo, na entonação. Assim como nós aqui no sul, como é mais friozinho, nós já vamos ter assim uma outra maneira de falar, um pouco mais rápido. Eu, por exemplo, falo super rápido, né? Como já deu de perceber. Gisele, quase uma aula de história aqui. Obrigado por uma resposta tão completa. Tá muito bom, tá muito bom. Quais maiores dificuldades que você vê que os estrangeiros, né, enfrentam quando começam a aprender português? E pode até compartilhar um pouco. Você falou para mim que você dá aulas para estrangeiros e tudo mais. Você poderia compartilhar um pouco da sua experiência? Em primeiro lugar, é importante frisar onde eu trabalho, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, né, que é o IFSC. A gente dá essas aulas de português brasileiro para não falantes do português, tá? Então, eles aprendem inglês como segunda língua. Mas esse público que a gente recebe no IFSC, como é uma instituição 100% gratuita, né, nada é cobrado deles, os que frequentam
que procuram por esse curso são imigrantes ou refugiados. Geralmente são imigrantes e refugiados. Claro que todos são estrangeiros, porque nenhum deles é brasileiro, né? E Gisele, por exemplo, chega um aluno novo na sala de aula que desde o início, né, não sabe nada em português. Como que primeiras dificuldades dele? O nosso curso recebe alunos assim de diferentes proficiências, né, no português. Tem aluno que já mora no Brasil há uns 5 anos, tem aluno que acabou de chegar. Em primeiro lugar, o que a gente procura fazer é acolher esses estudantes. Esse grupo assim é mais vulnerável, é mais carente e eles, em primeiro lugar, têm que se sentir acolhidos. Por isso que para esse grupo específico, a gente chama esse português de português como língua de acolhimento, né? Porque a gente ensina o português de modo a fazer com que o aluno se sinta acolhido no país, se sinta à vontade, né? Se sinta confiante na gente, nos professores, no grupo, né, de professores na escola, para então eles se sentirem confortáveis em aprender a língua. Um segundo passo, né, seria a gente ensinar assim, mais vocabulário e expressões do dia a dia. Depois é que a gente vai aprofundando, né, e ensinando coisas mais difíceis. Com certeza, a primeira dificuldade que eles vão ter é com a pronúncia do som nasalizado, né, do som do ons. Então, esse a tio, o tio, é a o tio. Esses são nasalizados como mãe, pão, cidadão, anão, anões. Para eles é muito difícil. Eu não vi até hoje alguém que não seja brasileiro pronunciar essas palavras certinho, assim como é para ser pronunciado. Vamos ver se o Stan sabe. Pão, pau, pão, maçã, anão, cidadão. Ele é bom de aprender língua, né? Ele aprendeu português muito rápido, então ele tá muito bom na pronúncia, sim, né? Mas esse sonzinho realmente é difícil de eles pronunciarem, porque eles não têm esse som na língua deles, e são alunos mais velhos. A gente tem alunos de 30 e poucos, 40, 50 e poucos anos. Então, né, quando a gente aprende uma segunda língua, quando é mais velho, assim, é mais difícil ainda. Esse som é difícil, e também o LH, galinha, galinheiro, né? O LH, o NH, para eles também é difícil esse som. O CH, imagina a palavra churrasquinho. Churrasco, churrasquinho. Fala churrasquinho, Stan. Churrasquinho. Falou igual manezinho, ó. Churrasquinho. Porque eu sou manezinha, né? Se queres, não queres, diz. Isso aí é um termo só quem mora aqui, só quem é manezinho entende. Ô, Gisele, deixa eu te falar. Você já ouviu o alfabeto russo? Nunca. Ó, A, B, V, G, D, I, J, G, Z, I, Y, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, R, C, Č, Š, Š, I, mягкий знак. Tвердый знак. Eu já tô esquecendo. Não, é isso, 33 letras. É um alfabeto, eu acho que quem aprende a falar russo, depois tu fala qualquer outra língua. Eu vi lá os comentários no YouTube, dizem que para os russos parece que é mais fácil aprender português. Pode ser que por dificuldade da nossa língua, ter esse alfabeto, e a gente tem muito tch, sh, sh, rrr. E a gente tem muitos sons assim, e falam que Esses sons é fácil para vocês pronunciarem? Sh, r, s, z, é. Eu acho que é mais difícil aprender o português quem tem uma língua que não tem alfabeto, né? Uma língua não alfabética. No momento agora, e eu já tive outros, eu tenho alunos que falam persa. Tem um aluno do Irã que fala persa, tem um outro aluno da Palestina, ele fala árabe. Então, já tivemos alguns alunos, né, que falam árabe e persa. Então, essas línguas, né, têm o seu próprio sistema de escrita e para eles aprenderem a escrever A, B, C, D, é muito difícil. Eles têm que primeiro aprender as letras do alfabeto, a escrever as palavras em português, né? Já para os que falam espanhol, né, os hispanohablantes, porque a gente tem muitos alunos aqui da América do Sul, como da Colômbia, da Argentina, do Chile, do Paraguai, Uruguai, etc. Para eles é mais fácil, né, porque a gramática do espanhol, do inglês e do português também são difíceis, né? A gramática de línguas latinas, do francês, italiano, espanhol, português, a nossa gramática é difícil, porque, né, a gente tem verbos que tem várias conjugações, tempos e modos verbais, né, que a gente tem que, não vou dizer decorar, mas a gente tem que praticar, né, para aprender a conjugação dos verbos, como falar de presente, passado, futuro, usando a conjugação correta. Isso é muito difícil para eles. Imagina alguém, né, que aprendeu o inglês como segunda língua. O Stan aprendeu inglês como segunda língua, né? Por quanto tempo? Deixa eu até falar um pouco, né, para trazer a minha experiência. Na Rússia,
O inglês é segunda língua. Tem algumas escolas, né, pagas que tem ainda alemão ou francês, né? Você pode escolher mais línguas, mas eu estudei numa escola, né, tradicional, mais simples, né, escola pública, que aí tem inglês, só que não é aquele inglês para tu ir para outro país depois sair viajando e falando. Tu vai saber alfabeto, os tempos, né, passado, presente, futuro, tu vai aprender isso. Mas eu depois fiz mais um curso de 2 anos, o inglês mais avançado, né? Então você tem que fazer um curso de inglês por fora. Como no Brasil, né? O ensino de inglês na escola não é muito aprofundado, a gente faz em algum cursinho de idioma, eu também já fiz. Agora eu fiquei curioso, se até você me conhecer, se você já chegou a conhecer outros russos, o que vem na tua cabeça quando você pensa na Rússia e se você já conheceu outros russos? Eu nunca conheci nenhum russo, o Stan é a primeira pessoa da Rússia que eu estou conhecendo. Quando eu penso na Rússia, eu penso eu me lembro da antiga União Soviética. Eu lembro, nunca estive lá, nunca estive perto da Rússia. Só vejo assim, né, fotos e eu tenho parentes que já viajaram para lá. Eu vejo assim, pelas fotos, né, que é um país muito bonito, muito grande, uma cultura, né, bastante bonita e preservada. Acho a língua deles impossível de compreender, né? Se eu ouvir, eu não vou entender nada. Claro que temos autores russos, né, que são bastante famosos, como Dostoiévski, várias obras, né, de autores russos que são da literatura universal, né? São conhecidos, são clássicos conhecidos por todos, ou deveriam ser. Aproveitando que a gente está falando da Rússia, eu vou tentar te ensinar uma frase em russo. Eu quero ver se tu consegue repetir. Vamos lá, eu vou te ensinar a frase. Eu quero aprender russo. Я хочу научиться русскому языку. Ó. Eu хочу, quero aprender. Я хочу, eu quero. Yahacho. Esse é o primeiro que a pequena criança aprende quando é pequena. Eu quero. Ó, я хочу, isso. Eu quero aprender научиться. Научиться. Nauticha. Русскому языку. Русскому языку. Isso, russo. Seria русский язык. Русский язык. Русский, r. Русский язык. Русский язык. E aí, foi tranquilo? Vamos fazer um trocadilho. Eu vou te falar trava-língua russo e tu vai me falar trava-língua português. E aí a gente vai trocar, vamos. Trava-língua russo. Шла Саша по шоссе e сосала сушка. Muito difícil, Stan. Quero ver tu repetir assim, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá, vai. Trava-língua rápido. Из-под выподверта. Из-под выподверта. Não significa nada, mas из-под выподверта, porque pega vários sons difíceis. Из-под выподверта. Spadve. Pode ver. Tá. Pode ver, tá. Spadve, pode ver, tá. Spadve, pode ver, tá. É isso, já pode receber cidadania russa. Tá, vamos lá. Gisele, e você acha que tem algumas palavras em português que tipo é dicionário de um gringo no Brasil, que a pessoa tem que saber essas palavras porque eles representam muito bem o Brasil? Fala pra mim. Claro que depende, de novo, né, da região onde você vem parar aqui no Brasil, né? Depende da região. Mas eu posso citar umas assim, que são comuns aqui também no sul do Brasil, né? Que são palavras bem típicas brasileiras. Algumas nem têm tradução literal em outra língua. A palavra saudade, por exemplo, não tem tradução em nenhuma outra língua. Saudade, desconversar, luar. Mas eu acho engraçado mais é ensinar palavras como assim, o churrasco, né? As coisas que a gente adora e que eles vão acabar gostando, é? E daí eles vêm no Brasil e daí eu pergunto, o que você mais gosta no Brasil? Ah, do churrasco, da praia, né? Ou de comer, fazer um churrasquinho na praia, alguma coisa assim. Então, né, ensinar o que é caipirinha, o que é cachaça, que cachaça é diferente do rum, lá do Caribe. Cachaça tem que ensinar na prática. Isso, ensinar a fazer caipirinha. Então, gambiarra também, né? A palavra gambiarra é bem brasileira. Isso você não vai aprender no português de Portugal, tem que vir aqui no Brasil para aprender, né? Tem malandragem, paçoca, paçoquinha, as palavras no diminutivo, né? São tão comuns no português e não... Tem palavras que em língua, o inglês não tem diminutivo, o francês também não tem diminutivo. Então, paçoquinha, churrasquinho, amorzinho. Vamos fazer um churrasquinho? Vamos tomar uma caipirinha?
Então isso é bem coisa de brasileiro, né? Gisele, tu vê algum erro comum ou engraçado que quase todo estrangeiro comete aprendendo português? Eu não acho engraçado, eu não vou dizer que é engraçado, né? A gente vai dizer, né, que são uns errinhos, né? Que daqui a pouco a pessoa aprende, né? Tá só no começo. Quanto mais for distante de uma língua da outra, é claro que é difícil você aprender, inclusive, a pronunciar as palavras naquela língua. O Sam, por exemplo, ainda há pouco ele falou então. Eu percebi que o então, ele não conseguiu pronunciar como a gente, porque provavelmente você não tem esse som no russo, né? Então, Então, esse eu já vi que ele tem uma dificuldadezinha, mas a gente releva, né? E ele também, em algumas vogais, sabe? Assim, quando o E é para ser um E, ele fala E, entende? Porque, né, a gente tem quantas vogais a gente tem no português? A gente tem A, I, O, U. Então, são 7 sons vocálicos, né? Então, às vezes, ele não sabe, assim, né? Quando é E ou E, O, por exemplo. E a conjugação de verbos também, ele dá uma disfarçadinha ali legal, mas a gente, né, que tem um ouvido ali bem ligado, olhos e ouvidos bem ligados ali, eu consigo perceber o finalzinho, assim, do verbo, né, que é a desinência verbal ali, ele também, ele disfarça bem, mas eu percebo que ele tem dificuldadezinha ali também. Ele não... Às vezes, o aprendiz não percebe que não está falando exatamente como tem que falar, mas não tem problema. Como que foi o meu aprendizado, né? Igual eu já falei, foi anotando, conversando muito no dia a dia. Eu lembro, a minha dificuldade foi quando eu vou com brasileiros para algum barzinho, aí pessoas começam a beber e falam mais rápido. Sim. Aí que eu não entendia. Hoje, se eu vou para um aniversário, um happy hour, aí eu já consigo me virar. E na época, todo mundo me pergunta se eu já fiz aulas de português. Eu acho que eu não falei em um dos vídeos, mas na época eu fiz uma parceria com uma russa, que ela estava dando aula de português para os russos, que ela já estava há 4 a 5 anos no Brasil. E aí, eu, né, quando eu veio para o Brasil, eu tinha R$ 2.000 e aí eu tinha câmera. E aí ela tinha uma filha. Ela falou: a gente pode fechar uma parceria, tu vai tirar fotos da minha filha e eu vou te dar algumas aulas. E eu acho que eu fiz umas 2 a 3 aulas de gramática. Porque gramática, para mim, igual eu te falei, eu pegava russo e só colocava palavras em cima em português. Só que depois, fazendo um pouco de gramática, né, ajudou um pouco. Mas mesmo assim, o que mais ajudou mesmo é falar. E também tem uma coisa que eu já falei nos outros vídeos, que o que ajudou, assim, que foi virada de chave, é que na época, eu fiquei sem dinheiro e eu fechei parceria com um hostel em São Paulo. E aí a ideia era ficar 2 meses morando lá, trocar no meu trabalho de marketing, né, de vídeo, de foto, né, trabalhar no Instagram deles e morar lá. Só que lá eu morava num quarto de 10 pessoas, então sempre tinha vários estrangeiros, pessoas falando inglês, mas a maioria, tipo assim, 85% é brasileiro, de outros lugares do Brasil. Só que a parceria deu tanto certo que eu fiquei 8 a 9 meses morando lá. Então também, todo dia, né, tem café da manhã e me forçando a falar. Então realmente tem que ter muita prática para falar. E Gisele, como na tua opinião o português influencia no processo de se integrar na cultura brasileira? Você acha que aprender língua muda como a pessoa vê o país? Isso é importante. Inclusive, eu não falei ainda o nome do nosso curso lá no IFSC Campus Florianópolis, né? A gente oferece um curso que é chamado Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros. Isso é o nome do curso, mas o público-alvo, como eu já falei, são imigrantes e refugiados, né, que não podem pagar um curso em uma escola de idiomas ou não podem pagar para fazer a prova do CELPE-BRAS, né, que é uma prova cara e muito difícil. Bom, então esse curso, né, envolve também a cultura. Eu acho que é impossível um professor de línguas ensinar uma língua sem ensinar a cultura daquele povo. Acho impossível. Né, porque língua faz parte da cultura de um povo. Né? A cultura seria assim, um termo guarda-chuva, um termo maior. Língua é um dos aspectos que a gente analisa, né, quando falamos de cultura. Mas uma coisinha que o Sam falou antes, ele falou muito sobre a imersão, né? Então ele ficou imerso na língua portuguesa nesses lugares onde ele viveu no Brasil. Então eu também já fiz, né, imersão quando eu fiz meus intercâmbios. Eu aprendi inglês na Inglaterra, aprendi nos Estados Unidos, eu fiz mais de um curso. Então, essa experiência da imersão e você morar com uma família lá fora, você aprende a língua mais facilmente, porque você está conseguindo, assim, você consegue associar o que tu estás aprendendo com o teu dia a dia, com as tuas experiências do dia a dia, sabe? Pegar o ônibus, ir para a escola, vir para casa, fazer uma refeição com a família, comer com a família. Você vai aprendendo todo dia alguma coisinha. Posso comentar sobre intercâmbios?
que também, na época, quando eu veio para o Brasil, né, eu fui convidado para o Brasil para fazer um filme documentário, para ficar um mês. E quando eu morava na Rússia, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Só que eu sou de uma família simples, porque intercâmbio, bem planejado, né, numa família, custa caro. Então, para mim, meio que foi um intercâmbio improvisado para cá, para o Brasil. E aqui no Brasil, eu conheci alguns brasileiros que já fizeram intercâmbio para Canadá, para Estados Unidos, alguns eu acho que foram para a Europa. E aí a pessoa escolheu de morar com brasileiros para aprender outra língua. Só que aí eu falei, e aí, deu certo a aprendizagem? Ele falou, não, a gente fala português. Ô, mas deixa eu te falar, você acha que, você falou sobre a cultura brasileira também, além de aprender a língua, quais outros desafios culturais que você vê um estrangeiro que ele encontra quando chega para o Brasil? Você sabe alguns? Então, eu vou falar da minha realidade, da nossa realidade no IFSC, né? Cujos alunos nossos ali desse curso de formação inicial e continuada, esses alunos eles são imigrantes, né? Como eu já falei, imigrantes e refugiados. Então, para eles, o principal desafio no início é eles se adaptarem a uma nova cultura, a uma nova língua, né? Eles estão fora de casa, estão longe dos seus países, os haitianos, né? Ou aquele aluno que veio lá do Irã, da Arábia Saudita, enfim. Para eles, assim, é uma experiência bastante difícil no começo, né? Eles ficam com muita saudade de casa. Essa parte emocional, afetiva, essa saudade que eles têm do país dele, a vontade que eles têm de ficar com a família. Às vezes eles vêm só parte da família. Já tive um casal, o casal veio para cá, os filhos ficaram em Cuba. Nós tivemos vários alunos de Cuba também. Então, essa saudade que eles têm da família deles, né, isso também pode ser um impeditivo para eles aprenderem a língua com mais rapidez, com mais facilidade, sabe? Os nossos alunos, particularmente, eles, a princípio, o maior desafio deles é esse aí, se adequar à nossa cultura aqui, arrumar emprego e driblar, né, a necessidade de trabalhar, ganhar dinheiro e também a saudade que eles têm de casa e das suas famílias. Então, tu falando dessa situação de vulnerabilidade, eu percebo que realmente num outro país, com poucos recursos, é muito desafiador. É muito difícil. Eu acho que eu criei canal para mostrar assim que é possível. Só que com muito esforço, com muito trabalho. Até por isso eu, né, decidi fazer canal para trazer a minha história, né, e também conversando com outras pessoas. Por exemplo, aqui a ideia é a Gisele agregar, né, com essa cultura que você tem, né, essas gírias, uma brincadeira, mas sempre eu quero trazer uma parte mais séria também, né, porque quando a gente vê a vida como ela não é, ela é altos e baixos. Tem muitas coisas que a gente precisa lidar. E eu, até vou aproveitar e falar uma gíria, eu fui cara de pau aqui no Brasil no sentido de, tipo, não, eu vou atrás, eu vou oferecer meu trabalho, trabalhei muito tempo gratuito só para divulgar o meu trabalho, né, para poder pessoas me conhecerem. Porque hoje, assim, se não fosse boca a boca, se não fosse pessoas que eu vou conhecendo no caminho e que eu vou fazer umas parcerias, né, ajudar a pessoa, ela vai me ajudar, não seria possível eu ficar no Brasil. Então, realmente, aqui é o pessoal super receptivo, é possível tu se virar, só que você tem que saber o jeitinho e saber trocar, saber oferecer algo, né, ter algo de valor. Falar português mesmo errando um pouco. E até aproveitando, tem uma amiga minha russa aqui em Florianópolis, e aí a gente está fazendo uns vídeos com ela. Ela erra algumas palavras, né, que é estrangeiro, né? Palavra mal colocada. E ela fala, Stani, eu sou muito perfeccionista, eu não quero falar nada errado. E mesmo eu errando, eu falo, não é possível você falar 100% tudo certo. Porque imagina um brasileiro na Rússia, ele vai falar finalização de palavra errado. E já quase chegamos no final da nossa entrevista. O papo tá muito bom. Tô até triste que a gente tá chegando no final. Sim. Mas se vocês gostarem, se vocês se inscreverem no canal, comentarem, também eu vou mandar link para a Gisele para ela poder também ver os comentários. Pegando toda a tua experiência, né, de vida e como professora, para você, qual que é a coisa mais legal e única da língua portuguesa, que deixa essa língua tão especial como ela é? O que deixa, na minha opinião, a língua portuguesa, né? O português brasileiro, como uma língua bastante especial. Eu acho que eu já falei lá no comecinho, quando eu falei da mistura, né? Que a nossa língua é uma mistura. Nós temos palavras, né? Com prefixos e sufixos de origem grega, latina. Também temos palavras que foram os indígenas que criaram,
palavras que vieram lá da África, né, por meio dos escravos, palavras que vêm dos países vizinhos, né, que falam o espanhol. Então, essa diversidade da língua, sabe? No Brasil, a gente tem vários povos, né? Então, são vários povos indígenas do norte a sul do Brasil, por exemplo. Os escravos, né, que foram enviados para o norte, para o sudeste, para o sul do Brasil, são povos diferentes. Então, vários povos diferentes colonizaram ou vieram para o Brasil, né, de uma maneira ou de outra. Tudo isso, ao longo dos anos, dos séculos, né, vai formando, como eu já falei, uma nova língua. E eu acho que é isso que deixa, né, o português uma língua tão linda, diversificada, que tem um pouquinho de cada língua, agrega culturas diferentes também dentro de um mesmo país. Então, eu acho isso maravilhoso, eu adoro ensinar português. Gisele, maravilhoso. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência. O que você achou do meu português? Não precisa mencionar erros, mas é tranquilo para entender o que eu estou falando, né? Tem algumas particularidades que você viu que pode ser melhorado. Se você puder dar um feedback, eu agradeço. O que eu pude perceber agora, né? Não conseguia pensar, falar e perceber e prestar atenção na tua pronúncia. Mas, assim, o Sam aprendeu muito bem, né? E eu acho que o que ele fez dessa imersão, né? Que ele ficou morando com os colegas. E aí ele conheceu uma namorada brasileira. Ele namora com uma brasileira. Então, ele tem imersão ali dentro da casa dele, né? Que é aqui no nosso prédio. Então, essa imersão, essa coisa, né, de viver com os brasileiros, para ele, fez com que ele aprendesse o português tão bem. Assim, tu tá de parabéns. Eu acho que não deve se preocupar. Eu não consigo pronunciar o ão. Eu não consigo falar então. Não tens que se preocupar com isso, porque você se faz entender, né? O que você fala, a gente entende. E isso é suficiente. Ele não quer ser professor de português. Para que ele tem que se aprofundar na gramática do português? Por que ele tem que saber todo o vocabulário do português? Nem o próprio nativo brasileiro sabe toda a gramática do português ou sabe o que significam todas as palavras do português, né? Então, ele não tem obrigação. Então, acho que está muito bom o português dele, que continue assim. Só prestar atenção mais em aprender melhor a conjugação dos verbos. Às vezes eu falo, eu veio, eu vim, Isso, eu vim. Então essa coisa eu preciso trabalhar ainda um pouquinho. Vamos então finalizar o vídeo. Gisele, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi uma conversa incrível, até além do que eu imaginei. Também, se você assistiu até aqui, porque eu sei que tem um grupo das pessoas que assistam vídeos até o final. Então eles são maravilhosos, então deixa uma curtida, deixa seu comentário, se inscreva no canal, porque vou trazer mais convidados interessantes, né, para trazer mais sobre a cultura, sobre essa interação de russos e brasileiros, trazer muito mais conteúdos de aula para você. E não esqueça de curtir a minha página no Instagram, @profgisele. Se quiser informações sobre o nosso curso de português para estrangeiros no IFSC Floripa, pode me mandar um direct, ok? Tchau! Então, muito obrigado por seu tempo, por assistir até aqui e até mais. Até. Vamos falar em russo. Tchau, tchau. Пока, пока. Пока-пока. Пока-пока, tchau!